Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro numa semana que anda repleta de emoções e ainda promete muitas outras. Emoções essas que todas as pessoas que acompanharam ontem o dia inteiro a CPMI tiveram, né? Normalmente sentimento de indignação, de raiva, né? De perceber como a desfaçatez, gente criminosa, conseguiu ficar à frente do nosso país. Esses sentimentos, eu gosto de chamar a atenção das pessoas que estão aqui no nosso portal, que eles nos remetem a uma reflexão. Essas emoções, elas são muito boas para a gente nos lembrar o tempo todo do que foi que nós livramos o nosso país. Gente, nós livramos o Brasil dessa gente criminosa no poder. Causou muita indignação também o fato do coronel Mauro Cid ter se apresentado com o uniforme militar do Exército, né? O que isso tem a ver? Ele quis intimidar alguém? Enfim, não funcionou, gente. Como eu digo a vocês, o silêncio dele só pode ter causado uma situação, um agravamento das situações todas que já se dirigiam a condenações criminais. Porque se o silêncio aliviasse algum criminoso de alguma condenação, bastava que o criminoso, toda vez que ele fosse depor, que ele ficasse em silêncio, usasse ali o direito constitucional de ficar calado, que as coisas se resolveriam, né? Mas como existem processos formais correndo já na justiça, a comissão parlamentar de inquérito serviria apenas para acrescentar outros tantos crimes na conta do coronel Cid. O que irá acontecer? Porque ele não tinha o direito de ficar absolutamente calado em relações a fatos alheios à sua responsabilização criminal. Portanto, se ele se calou em relação à incriminação de outras pessoas, com ênfase aí na figura do ex-presidente da República, ele eventualmente cometeu crime. Isso estará levantado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que fará um relatório, e o relatório será mandado à Procuradoria-Geral da República, que eu tenho salientado aqui com vocês sempre, né? Será uma outra uma PGR que certamente passará esses crimes todos a limpos e as situações que foram acobertadas no período do senhor Augusto Aras. A fila começou a andar para algumas situações que estavam meio paradas. Bom, e eu vou conversar com vocês sobre essas histórias todas, sobre o que realmente pode acontecer. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal Não Nos Conhecia para que você se inscreva aqui conosco. É aquele protocolo bacana, né? Se inscreva aqui conosco, dê o seu joinha, mande seu comentário. Temos o nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar engajado aqui nas nossas atividades, enfim. E não esqueça também de participar do nosso chat todas as vezes que possível, né? Entre 5 horas e 5 e meia, onde eu troco uma ideia ao vivo com vocês, tá bom? Vamos seguir em frente. Gente, muitas notícias, né? Eu vou começar aqui com a repercussão. Todos os jornais hoje no Brasil inteiro estão falando dessa situação aqui, né? Mauro Cid fica em silêncio. Mauro Cid fica em silêncio. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu fosse militar, eu me sentiria muito envergonhado, porque vocês imaginem só uma figura aquada, uma figura sem condição nenhuma de dizer absolutamente nada, de não se defender. E ontem eu até esperava que ele fosse mais atacado, né, por aquilo que ele é, um criminoso, porque ele não estava ali na condição de um suspeito, não. Ele foi apanhado em situações concretas, naquela fraude que se tentou fazer, né, aquele roubo com as joias lá que estavam quase nas mãos do Bolsonaro, algumas estiveram inclusive nas mãos dele, na cozinha da dona Michele. A questão do cartão de vacina, ou dos cartões de vacina, são crimes já comprovados, situações comprovadas. A sua participação na reunião lá dos embaixadores, as coisas todas que aconteceram, né, de irregulares no governo Bolsonaro, além das comprovações todas que se somam pelas conversas que foram detectadas ali nos seus aparelhos de celular, né? Então, a figura ali, ela foi tratada, essa criatura, né, até com muita cordialidade. E quem acompanhou o comportamento dos parlamentares que estavam ali ao lado de Bolsonaro, viu que eles tentaram transmutar a figura de um criminoso para a figura de um preso político. Olha, o que eles estão falando, isso não vai ter a menor relevância. O que vai ter relevância vai ser a sentença judicial no final da história. Essa gente perdeu.
Eles ainda não acordaram, eles estão achando que ainda tem algum tipo de poder. E cada instante que as coisas vão melhorando aqui no nosso país, mais eles vão se afundando também, porque eles só se agarram nos discursos da insanidade. E o governo Lula vai ter que combater isso bastante também para ajudar a desintoxicar a sociedade. Bom, então essas foram... tem vários jornais aqui, todos eles falando nessa mesma direção, né? Mas como eu digo para vocês, não se sintam com a indignação perdida, não. Lembre-se que você está vendo tudo que você está vendo porque nós ajudamos a mudar essa chave, porque se não fosse isso, essa gente aqui estava no poder. Então não vou nem mostrar para vocês a performance dessa caterva, né, que estava lá no Congresso ontem. O fato é esse aqui, Gilmar manda desarquivar a investigação sobre emissão e irregularidades na gestão Bolsonaro na pandemia. Gente, quando começar a desarquivar outras coisas, quando começar a surgirem de fato todos os crimes que foram revelados pela CPI da pandemia, aí a figura vai ficar mais complicada. Figura essa que está depondo hoje, né? Hoje é um dia de depoimento de Bolsonaro e ele vai lá depor numa trama que envolve essas figuras que eclodiram desse submundo, né, da política ao lado de Bolsonaro, para ficarem ali amedrontando a sociedade. Um é o Daniel Silveira, e o outro é o Marcos Duval, esse personagem, né, o senador da SWAT, essa figura bizarra, essa figura medonhenta, né? Em mensagens apreendidas pela Polícia Federal, Marcos Duval reafirma a participação de Bolsonaro em trama golpista. Gente, Bolsonaro vai ter que se explicar, né? A relação dele com essas criaturas aí. Bolsonaro vai depor a PF sobre suposta trama golpista com Marcos Duval. Tá aí o que temos para hoje. Como eu tenho dito para vocês, né, tudo isso vai recair nas mãos do novo Procurador-Geral da República. Eu gosto sempre de salientar aqui que se tem uma figura que não pode ser o novo Procurador da República no governo Lula, é o Augusto Aras, que ele protegeu todo tipo de criminoso que foi apontado por investigações aqui no nosso país, utilizando ali artifícios absolutamente não republicanos para proteger essa gente. Uma dessas proteções recaiu a favor do senhor Paulo Guedes, né, que vai voltar em breve aí aos holofotes aqui no nosso país. E aí, dando uma girada, gente, nesse mundo da insanidade para o mundo da realidade, nós temos hoje uma situação que nós todos temos que ajudar nesse debate. Lula autoriza negociar Caixa e Funasa e discute trocas em bloco no Centrão. Petista acena a PP e republicanos. Desenvolvimento social e esporte estão também na mira dos partidos. Eu sublinhei aqui esse trecho, aqui embaixo, dessa matéria. Além disso, também almeja o comando de estatais como Caixa, Funasa, Embratur e Correios. Ministros próximos de Lula, porém, afirmam que o martelo sobre cargos a serem ofertados não está batido e que o presidente não tomará decisão assodada. A expectativa é que ele use o recesso parlamentar para negociar as trocas. No caso da Funasa, por exemplo, ainda é preciso definir como será a estrutura do órgão. Na parágrafo de baixo, em meio à pressão do Centrão, aliados de Lula e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, tem dado recados para que o Planalto blinde o Ministério de Desenvolvimento Social, que cuida do Bolsa Família. O presidente avalia que o Wellington Dias tem desempenho ruim como ministro, mas tem resistido a ceder a pasta responsável pela principal vitrine do PT. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, né? Os jornais estão plantando essas notícias aí que o Lula ele está pensando em fazer essas mudanças todas. Bom, aqui a gente pega o jornal que fala exatamente isso também, né? São vários jornais que estão na mesma linha. Planalto avalia troca na Caixa e ex-ministro aliado de Lira é favorito. Ligado ao PP, com cargos nas gestões Dilma e Temer, Gilberto Oshi é cotado para substituir Rita Serrano em choque com o governo. Gente, se as trocas ministeriais, as trocas de cargos estatais, elas visassem, ou elas visem ter uma base no Congresso Nacional para reformas estruturais, que normalmente são muito difíceis, aí está valendo. Vai fazer uma reforma, vai reverter a reforma da Previdência? Então tá bom, então vocês querem os carguinhos aqui, vamos reverter isso aí a favor do povo brasileiro. Vamos reverter a Eletrobras,
Vamos precisar de apoio no Congresso? Então, vamos reverter, né? Então, vamos colocar aqui. Vamos reverter alguns pontos da reforma trabalhista? Então, vamos reverter a autonomia do Banco Central? Então, é do jogo da política. Agora, entregar cargos para essa gente do Centrão, que a gente poderia chamar de uma grande quadrilha, isso é arrumar uma dor de cabeça para o futuro. Porque essa gente não está afim de pegar essas estruturas por patriotismo ou para prestar um bom serviço à nação. Todos nós sabemos o que essa gente gosta. E se, ao entregar eventualmente esses cargos, o Lula criar, por exemplo, um disque corrupção, para que o cidadão, ao menor indício, possa apontar o que está acontecendo, eu garanto a vocês que muitos desses políticos não irão querer mais ficarem à frente de instituições apenas para assumirem responsabilidades perante o povo brasileiro. Porque se eles não puderem meter a mão em alguma coisa, muitos vão achar a coisa desinteressante, vão buscar outros postos em governos de estados, de prefeituras, enfim, porque no governo federal a coisa estaria blindada. Porque um eventual crime ou um eventual escândalo que aconteça, por exemplo, dessas estruturas, isso resvala, atinge em cheio a figura do presidente atual. Então, é uma história que a gente já sabe o roteiro. Então, quando a gente vê uma notícia como essa, a gente tem que ficar muito atento, muito alerta, porque o que significa isso? Todas as matérias, elas invocam, né, uma coisa assim bem subjetiva. O governo está querendo fazer trocas, ou está prometendo trocas, ou reformas ministeriais por pressão com o Centrão, para se ter mais apoio no Congresso Nacional. Mas ter apoio para quê? Para pautas comuns? Para coisas que não vão alterar a realidade do povo brasileiro? Então a questão, por isso que eu tenho cobrado sempre, gente, é fundamental que o presidente da República, como um formador de opinião, como um politizador da sociedade, seja o presidente atual, qualquer outro presidente, qualquer nação do mundo, tudo que ele diz, um líder, tem um impacto na sociedade. E quando ele diz verdades, que isso acaba chegando ao conjunto da sociedade, isso forma alguns valores que são irreversíveis, algumas consciências que não são mais modificáveis, porque as pessoas descobrem verdadeiros fatos. Então, é por isso que é muito importante, não só a figura do presidente da República, mas nós todos aqui estarmos forçando, estarmos criticando, puxando esse debate para a pauta do dia, em contraste absoluto com esse período de insanidade que a gente viu aqui no nosso país. Então, gente, mais tarde eu volto aqui com vocês, mas lembre-se disso, tá? Quando você ficar bastante revoltado, quando estiver vendo uma CPI, uma CPMI, estiver vendo uma figura como essas que a gente está vendo, respire fundo e diga: meu Deus do céu, o que eu ajudei a fazer com o nosso país? Se eu não tivesse atuado, essa gente estaria no poder, ninguém estaria sendo questionado, ninguém estaria fazendo depoimento em porcaria nenhuma, e eles estariam afundando o nosso país. Então foi muito importante a gente ter dado esse basta. Agora é a hora da gente olhar para o futuro e ajudar, né, a construção de um país melhor, né, de um mundo melhor também, tá bom? Eu fico por aqui, mais uma vez um grande abraço e até mais tarde. Tchau!